Olha, gente, Silvio Santos se posicionou em relação ao tudo que aconteceu com o Dudu Camargo no último domingo. É isso? Tá? É isso que está aqui. É mais um trecho da reportagem do Flávio Rico, não é? Para o site UOL, na coluna dele. E o Silvio falou a respeito mesmo. Como eu disse para vocês, hoje é o dia da reunião do jornalismo com a alta cúpula para decidir se ele fica, se ele sai do Primeiro Impacto, porque realmente o tipo de situação a que ele se submeteu no programa de humor do último domingo não combina, vamos dizer assim, não pode acontecer com um profissional, principalmente sendo do jornalismo, e o Silvio realmente resolveu falar a respeito. E mais uma vez, ele fica do lado do Dudu, mas de uma certa maneira. Olha só, quer dizer, hoje foi o dia, hein? Sim. Caramba, meu Deus. Caramba! Coitado do Silvio. Olha, Silvio Santos também se posicionou, tudo isso segundo o Flávio Rico, Silvio Santos também se posicionou quanto à participação do Dudu no programa da Bandeirantes do último domingo e ainda mandou um recado para os seus diretores, para os diretores do SBT. Olha o que o Silvio falou: se não quiserem o Dudu no jornalismo, ele vai trabalhar no auditório. Vou transformar o Dudu em um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Mesmo com todo esse barraco, Silvio Santos prometeu colocar tudo no ar no próximo domingo, que era a sua dúvida. Ele vai colocar tudo o que rolou hoje com a Maísa, quando ele tentou reunir de novo Dudu e Maísa, e ela abandonou o programa. Ela saiu do estúdio, ela não quis mais fazer. E o Dudu ainda levou uma prensa danada do pai da Maísa lá nos bastidores. E o Silvio não só tentou isso, não deu certo, mas também, como falou do Dudu em relação ao que o SBT vai fazer com ele, né, caso o jornalismo não fique com ele, acho que não deveria ficar e acho que ele daria melhor no entretenimento mesmo do que no jornalismo. E também disse tudo o que aconteceu hoje na gravação do Jogo das Três Pistas, quando ele tentou de novo reunir Maísa e Dudu Camargo, apesar da gravação não ter terminado, ela ter abandonado o programa, ter deixado o Silvio falando sozinho lá, ele vai colocar tudo no ar, tudo no ar no próximo domingo dentro Tanto vai do porque seu tem mais programa. informações aqui. Tem mais informações aí, gente? Com relação a essa gravação. Em um minutinho, o Vladimir vai falar aqui com a gente. Bom, olha, gente, está dando muito o que falar essa história da Maísa, não é? E do Dudu. Não era novamente o Jogo das Três Pistas, a gravação de hoje que ela abandonou foi do Jogo dos Pontinhos, até teve uma participação da Lívia Andrade ali no meio, que já a gente vai falar para vocês. O Vladimir tem mais informações. Segundo o Estadão, a Maísa foi convidada para participar do Jogo dos Pontinhos. E ela estava lá participando quando o Silvio Santos decidiu chamar o Dudu Camargo, que estava passando por lá, para falar com a Maísa, para participar com ele. Aí eles estavam lá brincando, conversando, aquela coisa toda. Aí o Silvio falou: bom, eu acho que vocês têm que conversar. Aí o Dudu pediu desculpas para a Maísa, falou que a sua intenção não era constrangê-la, mas somente entreter o público. Que a Maísa respondeu: você não tem que pedir desculpas para mim, você tem que pedir desculpas para minha mãe. E aí, segundo uma fonte do Estadão, o Silvio entrou na conversa, fez um comentário, a Maísa já estava embalada, chorou, o Silvio intensificou o discurso, a Maísa abandonou as gravações e o Silvio Santos gritou: Fabiano, não chame mais a Maísa para participar desse programa. E foi assim que terminou a gravação e ele foi levando o quadro, por isso que ele vai exibir, porque não era aquele jogo de disputa das três pistas. Não vai deixar o jogo dos pontinhos. De colocar o Jogo dos Pontinhos, vai por isso deixar que a Lívia de colocar interviu também, né? No ar. Essa informação é do jornal Estado de São Paulo e tem também da revista Veja, que eu vou ler para vocês agora. Lê você então, vai. Mas tem mais detalhes ainda. E abandona a gravação com o Silvio Santos e Dudu Camargo. Quer mostrar para o público a manchete? Olha só, gente. Segundo o assessor da apresentadora do Primeiro Impacto, a jovem de 15 anos ficou incomodada com brincadeiras do dono do SBT. O Silvio Santos decidiu convidar novamente Maísa Silva e Dudu Camargo para participar da gravação do seu programa nessa terça-feira, só que as coisas não saíram como esperado. Segundo o assessor de imprensa de Dudu, Christian Gomes, Maísa chorou durante a gravação e abandonou o palco após brincadeiras do dono do SBT.
A assessoria da emissora não confirma a informação. Nem precisa mais, já está todo mundo sabendo. Já a assessoria de Maísa afirma que não vai se pronunciar sobre o assunto. De acordo com o Christian, Silvio Santos chamou Maísa para o jogo dos pontinhos e pediu que ela explicasse toda a polêmica envolvendo o apresentador do Primeiro Impacto, sem que... Agora já me perdi. Sem saber, não é? Que Dudu Sem também saber. seria chamado ao palco. Silvio chamou o Dudu e disse que eles tinham que acabar com essa briga, que ele deveria pedir desculpas por ter dito que tinha convidado Maísa para dormir com ele, para descobrir se ele tinha a voz impostada. Foi nesse sentido mesmo. Lívia Andrade, que participa sempre do Jogo dos Pontinhos, se levantou do seu lugar e abraçou Maísa, que começou a chorar. Dudu pediu desculpas e Maísa teria dito que ele deveria pedir perdão também à mãe dela por causa do que havia falado. Silvio então disse que não tinha que colocar a mãe no meio, conta Christian. Foi aí que a Maísa abandonou o palco e não voltou mais para a gravação. Segundo o assessor, Silvio ainda disse que viu todas as aparições de Dudu na televisão nos últimos dias e disse que ele está pronto. Prometeu que vai mantê-lo no comando do Primeiro Impacto e ainda vai dar a ele um programa de auditório. Não é bem assim. O dono do SBT também teria dito ao seu diretor, o Fabiano Wischer, que não convidasse mais Maísa para o seu programa por causa do que aconteceu durante a gravação desta terça. A fonte é a revista Veja. Zé, né? Tá feito. Tá. Toda a confusão deu no que deu. Olha, Precisa. gente, nunca, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu sei que o pessoal é contra, mas eu vejo assim. Na verdade, quem teria que ter pedido desculpa seria a Maísa pro Dudu. Foi ela que foi agressiva com o Dudu, foi ela quem humilhou o Dudu. A história da frase, vai dormir comigo, foi exatamente porque ela disse que duvidava que ele acordasse falando daquela maneira impostada, artificial, parecendo um robô. Todas essas coisas agradáveis que ela disse na cara do menino, sem ele ter feito absolutamente nada para ela naquele dia do jogo das 3 pistas. E aí ele falou, vem dormir comigo, mas no sentido, vamos dormir lá em casa, e aí você vai ver como o jeito que eu acordo. Ele repetiu isso aqui no nosso programa também. E também quiseram usar essa frase transformando no escândalo sexual, entendeu? E quando não era essa, dá para entender direitinho o que ele quis falar, né? Mas aí se basearam nisso e agora ele ia até pedir desculpa por uma frase que ele não falou com essa conotação que quiseram dar e deram. Né? Acho, mas ele topou, ele ia lá, se desculpava, não custa nada, melhor do que ter razão é ser feliz e acabar com toda essa história e que eles ficassem com um relacionamento no mínimo cordial, né? Para todo mundo trabalhar num clima mais ameno, que essa era a intenção do Silvio e não aconteceu. Ela já disse, tem que pedir desculpa à minha mãe também, o Silvio brincou, não bota a mãe no meio, que é uma frase clássica. Aí ela abandonou tudo e foi embora. E aí ele falou, não convida mais. Pronto, chegou nisso. Quanto ao Dudu, tem essa ressalva, não é que ele vai manter no jornalismo e vai dar um programa de auditório. Ele falou, se o jornalismo não quiser, ele dá um programa de auditório pro Dudu. Mas ele não abre mão do Dudu. Ele vai transformar o Dudu no maior comunicador da televisão brasileira. E falou e pronto. Falou o dono da emissora. Vamos ver.